Olá, dia 13. Hoje é 13. Cuidado, não deixa o gato preto passar na frente. Mas é quinta. Mas não faz mal, o gato preto cruzando na frente. Deu pro Billy. Caixão pro Billy. 13 de outubro de 2016. Dia importante, não? Quinta-feira, hoje é dia importante. Hoje estão marcadas, a eleição para o Marcílio Dias, para a nova executiva. Lucas é o presidente, Lucas Brunet, Mauro Pereira de vice. Essa é a chapa que poderá concorrer logo mais, 19 horas, à presidência executiva do Marcílio Dias. Mas o Jason, sabe quem é o Jason, né? Aquele do sexta-feira 13 que nunca morre. Mato ele, no outro dia ele está vivo. Mato ele, no outro dia ele está vivo. Está vivo. O seu Ego da Rosa, mais uma vez, arrumou aí um cidadão chamado José Donizete Massa, mais conhecido como Zé Riva, e o seu Zé Riva entrou na justiça contra a eleição. Ele deve ser, você mesmo falou há pouco, sócio daqueles 850, porque na época ele era sócio do NEC lá com o Ego, e ninguém sabe o motivo que entrou. Eu tenho uma desconfiança. E eu conversei com um dos candidatos do Marcílio Dias hoje, e ele me falou, eu acredito que como cancelaram a eleição, aquela chapa do Angiolete na segunda, eles devem entender que tinha que abrir mais um prazo de 5 dias para a inscrição das chapas, embora uma tenha sido decidida na hora. Até faz sentido, se você seguir o estatuto faz sentido. Nenhuma das 3 foi aprovada. Mas nenhuma delas foi decidida na hora. Não, mas elas foram decididas com 5 dias de antecedência. Tá, mas não foi decidida na hora. Teria que dar o prazo, isso aí eu até concordo. Só que é o seguinte, não tem ninguém. Vai querer vir quem? O Ego? O Abelardo? Vai querer vir lá o Marlo? Vai querer vir o Zé Carlos de novo, como estava previsto? Não tem outro candidato. Então não vejo o motivo de abrir prazo, porque não vai ter outra chapa. Isso é para o Ego tumultuar mais uma vez o processo eleitoral do Marcílio Dias. Não quer largar o osso de jeito nenhum. Esses urubu de carniça tem que ir embora, largar o Marcílio, gente. Vocês só fizeram besteira, fundaram o Marcílio, acabaram. Se o Marcílio tinha um fio de esperança, estava no oxigênio, vocês tiraram. Nesse 1 ano aí, 2 anos que vocês ficaram aí, acabaram com tudo. A começar pela disputa de uma Copa Santa Catarina, que não valia nada, endividaram o Marcílio Dias, ganharam os 2 últimos jogos, uma vergonha total. Veio o campeonato aí, e na pressão, porque senão estava até hoje, o Zé Carlos tirou o Ego do departamento de futebol, aí criou um conselho para o seu Ego, e isso aí está incomodando o Marcílio até hoje. Embora entenda de que isso aí acabou para mim. Isso acabou. Quando eles se candidataram, fizeram um edital e depois se candidataram, lançaram chapa naquele edital que foi feito pelo Conselho do Almir, automaticamente eles passaram a não reconhecer o deles. E se eu sou juiz, eu entendia isso e caneteava. Mas a nossa justiça é lerda. E eu até fiquei sabendo que o Almir não sabe o que é o teor do processo, pediu para o oficial de justiça e ela negou simplesmente, disse que não ia dizer. Então ele vai saber só a hora que for citado. Então, gente, estão tratando com um clube que não é meu, não é do Eládio, não é de ninguém, é de Itajaí. Infelizmente, vocês estão esculhambando e prejudicando, além de tudo que já fizeram, mais uma vez o Marcílio Dias. E o torcedor, vocês tomem cuidado, tá? O torcedor já demonstrou, eu sou contra isso, terminantemente contra a agressão, mas isso aí toda a vida eu fui na minha vida, tanto é que teve dirigentes do Marcílio que tentaram
me processar uma vez dizendo que eu estava incitando a violência, e eu provei o contrário e eles não apareceram nem na audiência. Então eu sou terminantemente contra isso. Mas aquela agressão ao presidente e ao filho dele, que é o diretor de marketing lá, foi um aviso do que essa torcida pode fazer. A torcida tem que ter a cabeça no lugar, não agrida ninguém. O Almir que vai eu sei que vai, que ele é um legalista, vá pelo caminho correto. E se for intimado, tiver que adiar a eleição, Almir, adia aí, dá os 5 dias, porque ele não vai ter chapa mesmo para concorrer. Não tem. Qualquer conselho eleitoral, onde está Ego da Rosa, Abelardo e Companhia Limitada, isso aí não passa no crivo. E eu posso dizer isso, que eu, quando era conselheiro, eu barrei uma chapa do Ego. Era o Ego contra o Crispim. E elegemos o Crispim, que achou o Ego era ilegal. Tá? E continua sendo. Desde aquela época, não prestou conta. A justiça até hoje não deu um parecer, faz mais de 20 anos, do que ele tinha que fazer, não fez ele em 2000, faz 16 anos, estamos em 2016. Então não se preocupe, a eleição vai ter, pode até não acontecer hoje, e a justiça será feita. E o Lucas e o Mauro vão ser presidente e vice do Marcílio Dias. Isso é a justiça. E a justiça tem que prevalecer. O bem não pode perder para o mal. E esse pessoal é do bem. Esses outros que querem interferir na eleição do Marcílio Dias são do mal. E o mal não pode ser premiado e a justiça não pode premiar o mal. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta quinta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Ládio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É lógico que falar no Marcílio, nós entramos aí praticamente num seriado. Né? Capítulos e capítulos foram escritos na história do Marcílio, e esses capítulos todos levam e culminam exatamente nas eleições. As pessoas se degladiam, brigam, e eu concordo com você que as pessoas que estão aí na figura do Ego, na figura do Marlon, na figura do Abelardo, na figura de todos esses presidentes, últimos presidentes, o próprio Zé Carlos, nunca pensaram no Clube Náutico Marcílio Dias. Pensaram numa vaidade profissional, uma vaidade de paixão clubística, de querer ser presidente do Marcílio, mas nunca pensaram na instituição. E agora estou vendo, pela vez primeira, um conselho que é comandado pelo Almir, que está impedido há 1 ano, dia 15 vai fazer 1 ano, que está impedido de participar da vida do clube, de tomar decisões para o clube, mas continua ainda lutando, programando, organizando essa eleição que está programada para hoje. E é um caminho. É um caminho para se ver o horizonte do Clube Náutico Marcílio Dias. Caso seja empanado essa eleição, ou que venha por encheção de saco, o Almir abandonar o barco também, pedir o boné, que é o que muita gente quer. Não, mas o Marcílio Dias o Almir não vai fazer isso. Bancarrota e pode até sofrer uma intervenção da federação, do Ministério tá? Público. Que federação? A federação não vai interferir em coisa nenhuma. Como não pode? Não pode. O Ministério Público é o único que pode interferir. O Delfim me falou não pode. que qualquer... Ele falou, mas não pode. Como não pode? Não pode. Como não pode? Ele tem que seguir as regras de quem? De quem? Da federação. Do estatuto. O estatuto da federação diz: não pode ter 2 conselhos, não pode passar o mandato do presidente. Não, tem um monte de coisa que pode intervir, senhor. Pode. Então, ele pode impedir. Não, ele não pode. Ele pode intervir, nomear. Ele pode impedir que o Marcílio Dias participe das atividades, porque não. no
O reconhecimento do presidente da federação, de qualquer federação, é o documento que está registrado no cartório de títulos e documentos, é o que tem validade. Esse documento é que vai ser encaminhado à federação e a federação vai entender que esse é que tem... Daí, eles não deixam o cara entrar no clube. Essa é a providência. Aí, ele nomeia o interventor 30 dias. Não pode, rapaz, não pode. O interventor reconhece o conselho. Não pode. Pode, porque ele me disse que pode. Ele não é tolo. Delfim não é tolo. Mas não pode. Não vem dizer que o Delfim é tolo, não, que o Delfim não é tolo. Mas não pode. Se o Delfim fosse tolo, não era vice-presidente da CBF, não estava há 30 anos na federação. Tu quer dizer que ele disse para mim, ele disse para mim que ele... Quer dizer que ele só é esperto? Também. Ele disse para mim que ele tem poder de intervir, só que ele tem que nomear um interventor. Essa intervenção seria 30 dias só, não pode ultrapassar os 30 dias. Esse interventor decidiria qual é o conselho legal, entregaria ao conselho, o conselho chamaria a eleição e ele entregaria o cargo para que o conselho elegesse. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Você está errado. O único que pode não, é o Ministério Público. Aquilo ali é uma empresa... O Ministério Público, é uma se empresa. Provocado, o Ministério Público, não, ele pode intervir. O Ministério Público não faz coisa nenhuma. Mas não, se provocado... Não fez em 11 meses. Sei, se provocado. O juiz não... Ninguém provocou. O juiz não decidiu em 12 meses. Ninguém provocou. Ninguém procurou o Ministério Público para pedir uma intervenção, pedir uma decisão. Não, ninguém pediu. Não tem isso. A federação, ele é um filiado da federação, ele tem que seguir as normas do Estatuto da Federação, como assim a Federação tem que seguir o da CBF? A Federação só tem o poder de dizer o seguinte, participa ou não participa, só isso. Não. Não, ela só tem esse poder. Ela tem poder... Não tem poder na parte administrativa do clube, ele não tem. Tem. Não tem. Tem poder, não sim. Tem, não. Tem. Não tem. Tem e tem muito poder. Tu que pensa que não tem. Tu que pensa que não tem. Tem bastante. Agora, que é uma bagunça, mas ele não pode ir para frente. Quando tu pensa que arrumar um presidente, der prova em contrário, decente. Arrumar um vice, que por aqui não tinha melhor, porque ninguém quer. Está ali, a coisa vai caminhar, convoca a eleição. Entra essa pilantragem toda lá e chapas são anuladas. Não pode concorrer por isso, provaram. A outra deu um probleminha, já tiraram fora a chapa. Uma coisa, Zélio, até eu tinha conversado com o Almir, e o Almir tinha falado o seguinte, a comissão de eleição, ela fez um formulário para inscrição das chapas. E esse formulário foi entregue lá na secretaria do Clube Náutico Marcílio Dias, e ao qual a chapa que era coordenada pelo Aldo e pelo Angelete, o Angelete e o Aldo, estavam naquela chapa que estava ali, aquele modelo. E as chapas que veio do Zé Carlos e do Marlon, do Egon e do Abelardo, vieram num outro papel, outro timbre, um outro modelo, lá da secretaria para... e eles aceitaram aquele formato. Não, ali é obrigado a aceitar. Não, obrigado a ser o formulário que o Marcílio quer também. Mas por que não? Não. Existe um formulário? Não. Existe um formulário oficial? Não. Isso aí não. Vira bagunça? Quer dizer, tu vai lá e faz num papel lá qualquer e entra. Tu pode escrever qualquer chapa. É livre. Tu pode escrever qualquer chapa e tu não precisa escrever em papel oficial do clube. Porque tu é bem favorável à bagunça mesmo. Tu é bem favorável à bagunça. Eu sou pelo certo. Tu é bem favorável à bagunça. Se o cara vai lá e escreve numa caneta lá, no papel de, como é que é? Aquele papel de padaria? Se chega lá, os caras não dão o papel pro cara e o cara não pode ser candidato. Deram. Não. Isso aí não existe. Isso aí não existe formulário. Não vem que não tem. É lá, o cara bate lá um documento. Faz da caneta. Pode fazer. Qual é a diferença? O manuscrito vale mais do que o batido da máquina e batido no computador, se tu quer saber. O manuscrito vale mais. Vamos, break, vamos. Estamos de volta com o Unisport. E quem que apoia o nosso Unisport dessa quinta-feira? Esse segundo bloco tem o apoio do restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas e uma comida caseira. Fica ali na esquina do centro comercial Marcílio Dias, e o Marcílio Dias que teve o seu jogo transferido para segunda-feira contra o Operário lá em Ponta Grossa. Não, em Mafra. Não é o Operário, é contra o Porto. Lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa, não. Não, como é que é? União da Vitória. União da Vitória. Não então, mistura tudo. Segunda-feira. E o Barroso joga domingo 10h30 da manhã. 10h30 da manhã.
Vamos aí à tabela dos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 3, Sport 0, isso ontem. 19h30, Coritiba 0, Figueirense 0. Ruim para os dois, tá? 21h45, Botafogo 1, Internacional 0. Santa Cruz 2, Corinthians 4. Hoje, 19h30, Palmeiras e Cruzeiro. Seu complemento da tabela, né? Atlético Mineiro e América Mineiro. Ponte Preta e Vitória. 21 horas. Fluminense, Fla-Flu, São Paulo e Santos, só tem jogo bom. Grêmio e Atlético Paranaense. Palmeiras é o primeiro, 60. Flamengo, 57. Terceiro, Atlético Mineiro, 53. Esses seriam os que iriam direto para a Libertadores. Na pré-Libertadores, Santos é o quarto com 51, Botafogo é o quinto com 47. Botafogo já jogou. Sexto é o Fluminense com 46. Que joga hoje. Aí sétimo, Atlético Paranaense 45, oitavo, Corinthians 45, nono, Grêmio 43 e décimo, Chapecoense 41. 11º, Chapecoense saiu, voltou para a primeira página. Ponte Preta 39, 12º, Curitiba 37, 13º, Cruzeiro 36, 14º, São Paulo 36, 15º, Vitória 35, 16º, Sport 34. Ele está tudo embolado. Vitória e Sport é que vão brigar com o Internacional e Figueirense. Internacional e Figueirense. Eu acho que o Internacional 17, 33 sai, Figueirense dificilmente vai sair 32, 19º Santa Cruz 23 e o América 20º 21. Esses dois já foram praticamente eliminados. Seleção brasileira. 2-0 na Bolívia. Valeu pela vitória, né? É invencibilidade. Agora esses últimos dois jogos aí, Venezuela e Bolívia não representa, em termos de exigência técnica, nada, mas acho que valeu porque fez o dever de casa, coisa que com o Dunga não vinha fazendo. Fez 5 aqui na Venezuela e 2-0 na Bolívia lá. Agora, o que um goleiro pensa naquele primeiro gol do Brasil, hein? Errou, né? Pô, mas daquele jeito, não, cara, errou, um goleiro profissional, mas seleção. Tem goleiro que erra em bola. Tem goleiro que sai atrasado. Não é daquele jeito. O Júlio César na Copa do Mundo saiu atrasado numa bola. Mas é difícil. Entendeu? Agora ali, o cara entregar a bola daquele jeito, no meio da área. O Gabriel foi inteligente. A categoria do cara para fazer o gol foi muito boa. O Gabriel que foi inteligente. Ele fechou a frente e inteligente todo mundo é. Se o cara está na seleção é inteligente. Lá não tem burro. Os caras chegam à seleção brasileira e quem chega à seleção brasileira está rico, não é burro. Rico não fica burro. O rico não é burro, o rico é inteligente. Está lá. Acho que o Brasil está no caminho certo. O Brasil está no caminho certo. Agora não adianta muita euforia. Eu quero ver agora, a Argentina está mal. Não está bem, está em quinto. Próximo jogo do Brasil é com a Argentina. Aí nós vamos ver realmente, porque a Argentina contra o Brasil vem com o Messi, que não está jogando. E é meio time da Argentina, aí a gente vai ter uma base se realmente tá bom assim. Cada jogo é um jogo. O time que o Tite tem na mão hoje e a maneira que você vê de fora, o carinho que existe entre eles todos. Aquilo ali não é para amar o outro, não. Uma harmonia. Aquilo ali é jogador de futebol. Uma harmonia que o Felipe Coutinho tranquilamente aceitou, depois de entrar e resolver o problema, voltar para o banco. Se não volta, ele não convoca mais. Depois, o Felipe Coutinho permaneceu, a saída do Neymar colocou aí o William. Agora que eu quero ver a dor de cabeça. Porque o Neymar volta. Ele não vai botar o Neymar, tá? É que aquela filosofia tua, dentro da tua filosofia, o Neymar não votaria. É difícil falar para você que não entende de futebol, é difícil falar para você que a substituição é quando o cara é superior ao outro. Não. E superior ao Neymar não tem nesse time do Brasil. Sempre apoiou. Não, senhor. Tu sempre falasse que quando tu substitui, que o cara joga à altura, joga bem, fica o outro no banco. Não. Deixa o Neymar no banco agora. Tu usa a tua filosofia e deixa o Neymar no banco. Aí você quer dizer... Eu quero ver. Não, então tá. Então você vai dizer pra mim... Quero ver. Não, você vai dizer pra mim, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento de futebol... Não, eu não conheço nada. Pelo seu conhecimento de futebol... Já acabaste de me chamar de burro. Você vai dizer pra mim... Não precisa vir de puxar o saco agora. Você vai dizer pra mim... Não adianta consertar. Você vai dizer pra mim agora, se o William
é tão jogador quanto o Neymar e foi tão quanto o Neymar nesse jogo? Nenhum foi. Não. Mas ganhou o jogo. Eu tô te perguntando. Mas ganhou o jogo. Eu tô te perguntando. Ganhou o jogo. Não. Tu é daquele que time que ganha não se mexe. Não mistura. Sempre se assim. Não mistura. O cara entrou, jogou bem, fica. Isso é filosofia barata de comentaristazinho. Isso é filosofia barata. Nada, tu diz uma coisa e depois diz outra. Filosofia barata. Estás te contradizendo. Não tem nada a ver. O jogador reserva, eu vou dar um exemplo aí do Felipe Coutinho e o próprio William, que na minha filosofia, porque você entender, para ele poder entender um pouquinho também. Não, eu não entendo nada, nem fala. Ele vinha sendo titular. E não encaixou nos 2 primeiros jogos do Tite. E o Tite teve que fazer alteração. Isso é competência do treinador. E ele fez colocando o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho entrou e o time do Brasil melhorou. Na minha ótica, não sei na dele. É diferente. Aí acontece que depois que o Felipe Coutinho foi confirmado como titular e o William ficou no banco, o William só voltou a jogar porque o Neymar saiu, foi suspenso. Não, na tua lógica... Agora eu quero saber agora, aí vamos ver se vai voltar o Felipe Coutinho no próximo jogo ou se vai voltar o William, porque o Neymar volta. Não, mas na tua filosofia que tu sempre pregaste aqui não voltaria. Ganhou, substituiu a altura, fica. Eu falei para você... Sempre foi, não foi, Gêmeo? Estou analisando aqui... Foi ou não foi? Estou analisando... Ali, ó, que guarda tudo. Ó. Estou analisando aqui... que tá gravado no celular dele. Estou analisando aqui as 2 figuras, Felipe Coutinho e o William. Essa é a figura que eu estou analisando e, na minha interpretação, Felipe Coutinho, pelo que produziu, fica como titular e o William fica na reserva. Aí. Se o William entrar e jogar bem, quem vai ficar no banco vai ser o Felipe Coutinho. Desde que o Felipe Coutinho dê margem ao treinador em mexer nele. Rapaz, deu para entender? Deu para entender? Essa seleção brasileira que tá aí, deu para entender? Até eu treino. Tá, deu para entender? Até eu treino. Porque tu sabe na cabeça quem são os jogadores. Aqui, ó, um outro detalhe. Você é igual o nosso amigo Adilson Reis, que quando eu fui treinador do Marcílio, fez um comentário a respeito de uma substituição que eu fiz. Igualzinho. Não me compara. Não, igualzinho. Não me compara. Não, igualzinho. É muito diferente. Não, igualzinho. Aí muito diferente. O Adilson fez assim, como é que o Eládio vai deixar o Careca no banco e vai colocar o Lorival de centroavante? E vai colocar o... É o que eu estou dizendo aqui do William. Por que tu mexeu? Ninguém quer saber se foi por A ou por B. Até hoje a cidade de Itajaí, isso aí faz 30 anos, não entendeu por que tu deixou o Careca naquele jogo no banco. Até hoje. Se tu mexeu no meio, se tu mexeu na frente, se tu mexeu no lado, até hoje ninguém entendeu. Aí pergunta para as pessoas... Ninguém entendeu. Pergunta para as pessoas que assistiram aquele jogo... Por que tu não entendeu? Que foi um primeiro tempo em que o Marcílio botou o Botafogo na roda. Ganhou o jogo? Empatou 1-1. Então tá, ganhou? Empatou de 1-1. Ganhou? E sabe por que empatou de 1-1? Não sei. Sabe? Não sei. Porque o seu Forró na época, queria jogar para ele sozinho. Nada. Aí acabou com o meu time. Como sempre, tu queria ser mais certo que o rei. Não, mas mas eu fui certo. Eu fui mais certo. Porque eu falava e fiz. E resolvi. Agora é difícil, depois de 40 e poucos anos, o cara vem chamar a gente de burro na televisão, né? Não. É difícil. Não é. Eu só estou dizendo para você que você está fazendo uma análise totalmente distorcida. Faz o encerramento do programa. Porque burro não sabe encerrar programa. Pode fazer o encerramento do programa. Faz o encerramento. Totalmente, Zé, totalmente. Pode fazer o encerramento. Não faço mais. Totalmente fora de propósito, foi a sua análise. Não. Eu estou fazendo uma análise em cima de Felipe Coutinho e o William, você já está colocando outra coisa. O cara já botou lá o minuto que deu, encerra o programa. Encerra, burro não sabe encerrar o programa. Eu não sou titular? Burro não, mas estou passando para ti o bastão. Estou passando o bastão para ti. Não, eu não quero o bastão, não quero. Burro não sabe encerrar o programa. Quem não entende nada de futebol não sabe encerrar o programa. Encerra lá o programa. Como é que se encerra? Tchau, sim? Tchau. Tu sabe. Tchau. Do jeito que tu quiser. Tchau. Depois que eu fui chamado de burro, aceito qualquer coisa. Não, vai aprender. Um dia, com certeza absoluta, você vai aprender. Um dia você vai aprender. Depois que eu fui chamado de burro, tira eu do ar, bota nele só a câmera. Bota nele e encerra. Tira fora do ar. Um dia Cara, ser chamado de burro no ar é complicado. É uma promessa que eu faço aqui. Tá. Um dia o seu Zélio Prado vai entender de futebol. Tá bom. Um dia ele vai entender. Eu sei que eu sou burro. Encerra com ele. Tira eu fora. Tchau. Só encerra com ele. Tem? Isso. Encerra só com ele. Tchau. Só com ele. Um abraço. Deixa eu fora. Isso.